Hoje vamos falar sobre como escalar qualquer negócio. E o objetivo deste vídeo, na verdade, é super simples. Dar-te uma visão clara do que é que realmente faz uma empresa crescer de forma consistente e sustentável. E como é que eu sei sequer como é que se escala um negócio? E porque é que me haverias de dar ouvidos? Ao longo dos últimos 3 anos eu escalei a Scalabs do 0 aos 3 milhões. Crescemos de 2, portanto eu e o meu sócio, a 25 pessoas na equipa e ajudámos mais de 250 outras empresas a resolver estes mesmos problemas. E portanto ao longo deste vídeo eu vou tocar em alguns pontos fundamentais, como o que é que significa realmente escalar, como escolher e entender o teu modelo de negócio, a importância do Product Market Fit, como construires uma oferta forte e muito mais. Portanto, vê este vídeo até ao fim, porque eu tenho a certeza que tu vais sair daqui com muito mais clareza e muito mais capacidade para escalares o teu negócio na fase em que estás neste preciso momento. E se no final do vídeo sentires que isto realmente ajudou em alguma coisa, deixa um like e um comentário e subscreve ao canal. Vamos ao primeiro passo. O Product Market Fit. Ou começas por aqui ou falhas tudo. Numa fase inicial, quando estás a começar o teu negócio, qualquer experiência, qualquer stack-up de resultados, prova social, vai valer muito mais do que qualquer dinheiro que tu consegues pôr ao bolso. Porque isso é aquilo que te vai permitir analisares o teu Product Market Fit. O que é que Product Market Fit quer dizer? É percebermos o quão adaptado às necessidades do mercado é que o serviço que tu desenvolveste ou o produto que tu desenvolveste realmente está. Porque tu podes investir 5 anos a desenvolver o produto ou o serviço mais XPTO do mundo, mas na realidade nunca o testaste, nunca o meteste à prova, ele nunca esteve realmente nas mãos de alguém a aplicá-lo como realmente deveria ser aplicado. Nós estamos simplesmente a partir do achismo. Antes de lançares o que quer que seja, esquece pôr dinheiro ao bolso, foca-te só em testar o máximo de variáveis possíveis, sem cobrar absolutamente nada ou cobrar valores mínimos, para garantir que consegues aumentar a tua amostra e perceber depois, com base nessa amostra, sejam de clientes a quem prestaste o teu serviço, seja de clientes a quem ofereceste o teu produto, como é que eles interagem com isso, como é que eles se adaptam, o que é que eles preferem, o que é que eles não estão a gostar, e depois a partir daí sim, com base em dados concretos, chegas ao teu Product Market Fit. Agora, algo que tu não podes fazer é ficar emocionalmente preso a um produto ou um serviço bonito e demasiado complicado que tu passaste os últimos anos a desenvolver sem sequer realmente teres posto esse produto no mercado primeiro. Porque 99% das vezes aquilo que é secante é aquilo que funciona. Os mercados saturados estão saturados por algum motivo. Há imensa procura e portanto tu não tens que inventar a roda. E mesmo que tu não entres num mercado saturado, aprende com aquilo que faz realmente um player dos mercados saturados ter sucesso. Segundo passo, a oferta e o posicionamento. Quando descobres finalmente o que é que o mercado quer, agora falta de posicioná-lo de modo a minimizares o esforço necessário que o cliente precisa para implementar esse serviço ou esse produto, o tempo necessário para ele começar a ver resultados com o teu serviço ou com o teu produto e depois maximizar o quão longe tu consegues levar o cliente ao utilizar esse serviço ou produto e a probabilidade de facto esses resultados incríveis a realmente acontecerem. Portanto, tens 2 variáveis para minimizar e 2 variáveis para maximizar na forma como tu posicionas a tua oferta, o teu serviço, o teu produto. E a partir daí sim, não vais ter qualquer tipo de problemas e vais posicionar a tua oferta de tal forma a que a pessoa que está do outro lado simplesmente se considere burra por não querer avançar contigo. E agora o terceiro passo, o sistema de aquisição de clientes. Sim, obviamente todos sabemos que os teus primeiros clientes podem fazer parte da tua network, podem ser amigos ou amigos de pais ou pais de amigos, o que quer que seja, conhecidos, mas tu queres realmente começar a escalar, tu tens que atingir o teu ICP ou Ideal Client Profile de forma previsível, através de prospecção ativa, porque tu não tens qualquer tipo de ação que tu possas executar todos os dias para teres mais referências ou para teres mais amigos teus que tenham negócios que tu podes ajudar e que se lembrem de ti. Não há necessariamente nenhum input que tu consigas praticar todos os dias e imprimir volume para gerares o output que tu queres, que é fechar clientes. E portanto, tu queres desenvolver algum tipo de sistema de aquisição de clientes em que tu tenhas controle total sobre esses inputs. E aí é que entra a prospecção ativa, como por exemplo chamadas frias, anúncios de tráfego pago, prospecção através das redes sociais, e-mails, porta a porta e por aí fora. Mas são metodologias que, apesar de custarem muito mais, obviamente, vão ser muito mais dolorosas, vai-te permitir ter controle, porque tu vais saber a partir de um certo ponto, a partir de um certo volume, quantas chamadas tens que fazer para agendar uma reunião, depois quantas reuniões tens que ter para fechar um cliente e depois consegues fazer a engenharia reversa para perceber como é que consegues escalar. A mesma coisa com qualquer outra fonte de prospecção ativa, seja ele tráfego pago, seja ele porta a porta, venda presencial, não interessa. E quarto passo, a conversão e o processo comercial. Já fizeste o mais difícil,
difícil, já geraste as leads, agora vais ter que converter essas leads em dinheiro, porque as leads só não te vão pagar as contas. E é aqui que entra a famosa arte do closing, ou vendas puro e duro. Obviamente, sendo a Scalabs uma empresa de otimização de departamentos comerciais e de consultoria para equipas de vendas, nós já experimentámos todas as approaches que possas imaginar. E, na realidade, para escala a grandes dimensões, não é necessariamente seres o melhor vendedor do mundo, mas sim teres um sistema capaz de replicar resultados sobre longos períodos de tempo, que sejam capazes de meter qualquer pessoa que tenha as soft skills necessárias a fechar qualquer negócio que seja necessário. E, portanto, se tiveres uma boa oferta com bons sistemas de canais de aquisição de clientes e bons sistemas para, então, converter essas leads em clientes que realmente pagam, depois a parte do closing vai ser super fácil, mas nunca vai acontecer em escala se tu não tiveres bons sistemas. E quando eu digo sistemas, falo num script seguido à linha e não cada um por si, falo de um CRM Impact e não de uma Google Sheet onde simplesmente despejas para lá todas as leads que tens, mas um CRM feito à vossa medida, com o ciclo de vendas completamente adaptado, onde são anotadas todas as interações que são tidas e os pontos de contacto que são tidos com essas leads de forma centralizada, que é para depois também alimentar dashboards que te vão permitir realmente olhar para números e tomar conclusões com base nisso, e depois um bom sistema de nutrição de leads, porque não interessa só agendar uma reunião com a lead, tens que garantir que a lead aparece na reunião, mas acima de tudo que aparece na reunião com o mindset correto e pronta para ouvir aquilo que tu tens para lhe dizer para o ajudar. Quinto passo são as operações e a entrega, porque no meio disto tudo, caso eu não tenha esquecido, ainda tens que entregar o serviço ou entregar o produto, e não é realista achares que serás tu a entregar tudo se quiseres escalar. Aqui só te cabe a ti documentar o processo todo e depois encontrar pessoas melhores do que tu, ou que pelo menos tenham as soft skills necessárias, idealmente que tu não tens, para aumentares a tua capacidade de entrega. Em vez das coisas dependerem só de ti e tu seres a pessoa que entrega o serviço, o comercial, o CFO, o CEO, o gestor de operações, etc. Se documentares todo o processo de entrega e tiveres as coisas bem standardizadas, quando digo standardizadas é criando SOPs, isto pode parecer uma palavra assustadora, mas significa só Standard Operating Procedures, ou seja, os procedimentos internos de forma standardizada. Todas as tarefas, ações, funções, tudo aquilo que tem que acontecer, documentado passo a passo, para se tu quiseres chamar a tua avó amanhã e metê-la a entregar, seja esse serviço, seja o teu produto, ela conseguir isso nos estándares mínimos. Mas para isto ter escala, obviamente, depois tens de conhecer todos os teus números a nível financeiro, e aqui estamos a falar de revenue, margem bruta, margem de contribuição, margem operacional e margem líquida. Estes são os números que tu tens de estar a medir todos os meses para realmente perceberes o que é que está a falhar em que fase do teu negócio, que é para depois conseguires ver a rentabilidade dos sistemas e da equipa que tu estás a montar, que me leva ao sexto passo: as pessoas e a equipa. Porque se queres realmente escalar, tu vais ter que começar a delegar tarefas, vais ter que começar a criar departamentos por baixo de ti, vais ter que começar a ter uma camada de liderança intermédia que gera cada um as suas próprias equipas, desenvolvendo cada vertical do teu negócio. Mas para isto tu tens que perceber, obviamente, com base no número 5, os teus números, a tua margem, a tua profitability, quanto é que tu podes gastar para entregar o serviço, quanto é que tu podes gastar para fechar o cliente, que é para depois ter espaço para alimentares todas as tuas operações. E aqui as chaves das pessoas e da equipa é garantir que as primeiras pessoas que tu recrutas, mesmo que não tenham o melhor CV do mundo, o melhor currículo, a melhor experiência, que tenham todas as soft skills necessárias de um líder. Porque realisticamente um ser humano não consegue gerir mais do que 8 ou 9 ou 10 pessoas diretamente por baixo deles de forma altamente eficaz. E, portanto, a partir do momento em que tu começas a passar desse threshold de 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, vais precisar de uma pessoa para começar a liderar essas pessoas. E depois tu vais ter 3 ou 4 ou 5 ou 6 líderes por baixo de ti, e cada um desses líderes vai liderar as tais 5 ou 6 ou 10 pessoas. E vais poupar imenso trabalho se as primeiras pessoas que tu contratares já tiverem essas soft skills de lidar com pessoas, de resolver problemas, de proatividade, de autonomia, de espírito crítico, que é para os depois conseguires pôr imediatamente num papel capaz de gerir outras pessoas que estejam por baixo deles. Vão estar contigo desde o início, portanto vão conhecer o negócio tão bem como tu, e 2, vão ter as soft skills todas necessárias. Não podes é cair no erro de, por uma pessoa ser boa a executar, boa operadora, boa a entregar o serviço, promovê-la para uma posição de liderança, porque depois aí o que acontece é tu ganhas um mau líder e perdes um bom operador, e ninguém quer isso. E em sétimo lugar, agora sim, a escala e depois o teu papel enquanto founder. A diferença entre quem dá baby steps e cresce 5, 6, 7, 10% por ano e quem realmente escala a sério é conseguires aos poucos passares para uma posição e principalmente para um mindset que perceba finalmente que os teus resultados enquanto founder
founder, CEO, COO, whatever it is, sejam realmente medidos mediante a qualidade das decisões estratégicas e a tua capacidade de tomar decisões e de analisar determinada situação ou determinados números e mover o navio para a esquerda ou para a direita e tomar este tipo de decisões, e não necessariamente a quantidade de horas ou o esforço que tu estás a meter no teu trabalho. E quando tu começas a perceber isto e começas a moldar toda a tua rotina para tomares melhores decisões, para conseguires analisar melhor os dados e conseguires encaminhar o navio para o sítio certo, vês, estás só a remar e depois quando olhas para o leme não está lá ninguém a dirigi-lo. Mas para isto tu precisas de um tipo de rotina, um tipo de mindset e um tipo de lifestyle completamente diferente. E é uma das principais coisas que tu tens que ir forçando ao longo do tempo, porque caso contrário caímos sempre na ratoeira de querer meter as mãos na massa e garantir que tudo passa por nós. Se chegaste até aqui, já percebeste então que escalar um negócio não é necessariamente sobre fazer mais, é sobre sim fazer melhor. E a verdade é que a maioria das empresas não está assim tão longe de crescer, simplesmente estão desalinhadas no ponto certo, naquele ponto que está a atrasar todo o crescimento. Agora, a pergunta é simples: qual destes 7 pontos é que o teu negócio está a falhar neste preciso momento? Identifica isso, resolve-o e o crescimento vai começar a acontecer. Se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo, eu vou estar atento durante os próximos dias a responder às vossas questões.